A gente mudou, como o Adriano explicou, a ordem. Que desce o Bruno Lopes, vai pegar um avião. Então, vamos adiantar a fala dele. A fala é sobre a dívida pública e a Seguridade Social. A Seguridade Social, o orçamento dela é o orçamento da saúde e da Previdência Social também, e do Serviço Social, né? E assistência social. Saúde, Previdência e assistência social. Então, entre enfermos, idosos e miseráveis, pagamos o pato todos nós, mesmo com o sistema da Seguridade Social sendo superavitária no ano passado, com 54 bilhões de reais. Por favor. Senhoras e senhores, muito bom dia. Gostaria de parabenizar e cumprimentar também os colegas componentes da mesa e parabenizar a toda a organização do evento, porque esses eventos são muito importantes para disseminar conhecimento, tá? Informações. Muitas vezes as crises são de informações. E parabenizar vocês que no sábado, quase à tarde, enchem o auditório para ouvir e para se informar sobre questões que afligem a todos nós em todos os nossos dias de vida. Então, nesse momento em que a gente carece, todo mundo carece de informações, a gente vai passar aqui para vocês, dando continuidade a tudo que já foi dito aqui na parte da manhã e agora. A gente vai dar continuidade para prestar informações a vocês sobre alguns números da Seguridade Social. Então, a primeira coisa que nós precisamos de saber é que previdência não é assistência social. E seguridade social não é previdência social. Então, a seguridade social é um conjunto de ações dos poderes públicos da sociedade para angariar recursos para as áreas de previdência, saúde e assistência social. E a previdência social, no caso, ela é formada por um regime geral de previdência social, isso é matéria constitucional. Ela é composta por um regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Portanto, todas as vezes em que a gente falar de previdência social, não há que se confundir com assistência. Previdência é contributiva e de filiação obrigatória. E isso precisa ficar na nossa cabeça, porque muitas vezes a gente quer benefício sem contribuir. E se a gente quer benefício sem contribuir, esse benefício sem contribuição não é previdência, mas sim assistência social. Primeira coisa que precisa ficar clara nas nossas mentes é isso. Então, a Seguridade Social como conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar o direito relativo à saúde, previdência e assistência social. Portanto, quando você ouvir falar em déficit da previdência social, você deve primeiro verificar se a Seguridade Social no total é deficitária ou é superavitária. Porque hoje, depois da Constituição de 1988, a Previdência Social, ela não existe sozinha, ela existe num financiamento para essas três áreas. E conforme já foi dito aqui, a saúde é direito de todos e dever do Estado. E a assistência social será devida a quem dela precisar. E saúde e assistência social, na verdade, não há uma contribuição direta para ela, a contribuição é geral. Para a Previdência, há uma base de cálculo específica que é a sua folha de salários,
que é a sua folha de pagamento, porque para a Previdência Social existe uma referibilidade direta entre a base de cálculo da sua contribuição, que vai gerar a base de cálculo do seu benefício. Mas essa Seguridade Social composta de Previdência, Saúde e Assistência Social, o Constituinte de 1988 veio dizendo que o financiamento é por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, por meio de recursos provenientes do orçamento da União. Além do orçamento de Seguridade Social, o orçamento da União, dos Estados, Distrito Federal e do município, e das seguintes contribuições sociais, além dos destaques orçamentários da União, Estado, Distrito Federal e município, ou do Estado nas suas 3 esferas, há um financiamento direto da Seguridade Social. E esse financiamento, então, ele vem com as seguintes contribuições sociais. Fontes de financiamento, então, folha de salários. Esta contribuição, ela já estava prevista desde a Lei Eloy Chaves, em 1924, quando foi criada a Previdência Social. Portanto, naquele momento, a folha de salários sempre foi base de cálculo da Previdência Social, de contribuições à Previdência Social. Receita, faturamento e lucro e importação, e receitas de importação, também são receitas que financiam a Seguridade Social e, na verdade, financiam a Seguridade Social. Financiam as 3 áreas da Seguridade Social. Concursos de prognóstico também, que já estava na legislação anterior, e competência residual. O que é competência residual? É que, em não sendo suficientes os recursos já listados, as fontes de financiamento já listadas na Constituição, a União poderá instituir novas fontes de custeio destinadas ao pagamento das despesas da Seguridade Social, quando aqueles recursos não forem suficientes. E desde a Constituição de 1946 já vinha um princípio da precedência de custeio, em que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total e, portanto, além desses recursos, qualquer novo benefício para ampliação da Seguridade Social é necessário que tenha custeio prévio. E a contribuição da União? Qual é a contribuição da União? Nós vejamos, antes da Constituição de 1988, aquilo que era faturamento, aquilo que era lucro, aquilo que era importação, essas 3 aqui eram as contribuições da União para efeito de previdência social. Portanto, você tinha cotas de previdência, que seria áreas econômicas como iluminação, petróleo, exportação, gasolina nos postos, todas essas eram bases de financiamento da Previdência e Assistência do Trabalhador. E agora, todas essas vieram como contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Isso não é contribuição de governo, não é contribuição da União, mas a contribuição da União será através de destaque orçamentário. Ou seja, cabe à União efetuar a sua contribuição também para a Seguridade Social, além daquelas que já estão previstas no orçamento. E se você for verificar a questão orçamentária na Constituição de 88, você vai verificar 3 orçamentos. Um orçamento que é o orçamento fiscal, um orçamento que é o orçamento da Seguridade Social e um orçamento que é o orçamento das estatais. Portanto, usando aqui uma palavra do ministro do Trabalho e Previdência Social, quando juntaram o Ministério do Trabalho e Previdência Social lá no governo Collor, aquele ministro dizia, implantou uma palavra no vocabulário brasileiro, imexível. E agora eu vou usar essa mesma palavra para dizer o seguinte, que o orçamento da Seguridade Social deverá ser imexível.
ele tem uma função, o orçamento da Seguridade Social é destacado no texto constitucional, e ele tem uma função, e uma função específica. Esse recurso não é do orçamento fiscal. Vejam, então, essas três fontes... Opa! Eu acho que eu me atrapalhei aqui, pessoal. Isso, nós estávamos aqui. Então, vejamos, estas três fontes de financiamento aqui, que hoje são receita ou faturamento, lucro e importação, era aquilo que nós dissemos que eram as cotas de previdência, que eram então as contribuições da União. Agora, se a União repassou esses recursos ou não para a Previdência Social, porque esses eram recursos da Previdência, nós não sabemos. Então, analisando a Seguridade Social, esses dados estão todos publicados na página da Anfip, www.anfip.org.br. Existe um livro chamado Análise da Seguridade Social, e há mais de 10 anos a Anfip vem publicando esses dados do resultado da Seguridade Social. Portanto, se os senhores e senhoras tiverem interesse, entrem na página da Anfip, que o livro Análise da Seguridade Social está disponível para download. Então, as receitas da Seguridade Social. Vejamos, receita previdenciária líquida. Mas antes de falar de receita previdenciária, nós precisamos de verificar a seguinte questão. Daquelas receitas todas que financiam a Seguridade Social, até 1998, não existia nenhuma contribuição que se vinculasse para a Previdência Social. A emenda constitucional número 20, 16 de dezembro de 98, vinculou as contribuições incidentes sobre a folha para a Previdência Social. E aí, senhoras e senhores, é que começou então a questão de falácia do déficit da Previdência Social. Na Constituição anterior à de 88, todos aqueles recursos eram previdenciários. A partir da emenda constitucional número 20, passou a ser considerado como receita previdenciária as contribuições incidentes sobre a folha. E lá no artigo 167, inciso 11 da Constituição, está dizendo assim: é vedada a utilização dos recursos de contribuições da empresa e do trabalhador incidentes sobre a folha para outros pagamentos que não aqueles do regime geral de previdência social, ou seja, do INSS. Portanto, é vedado a utilização das contribuições incidentes sobre a folha para pagamento de outras despesas que não sejam pagamento de benefício. Mas isto não significa que as contribuições incidentes sobre a folha sejam exata ou somente estas contribuições que financiam a Previdência Social. Porque as outras receitas também têm que financiar a Previdência Social, porque ela hoje está no contexto de seguridade. Dessa forma, as receitas incidentes sobre a folha, aquelas do artigo 167, inciso 11, que falam que elas não podem, que é artigo 195, inciso 1, a linha A, e artigo 195, inciso 2, contribuições sobre a folha. Nós tivemos em 2014 349,503 milhões, ou 349 bilhões de contribuição incidente sobre a folha. Nós tivemos 195 bilhões de COFINS, 63 bilhões de contribuição social sobre o lucro, PIS/PASEP 51, concurso de prognóstico e outras contribuições 4,7, receitas de órgãos da Seguridade Social 19, transferências do orçamento fiscal para encargos previdenciários da União 1,8 e total de receita 686 bilhões. Dessa forma, senhoras e senhores, a gente vai verificar que onde é que está aquela ganância pelos recursos da Previdência Social. Veja, quem é que não quer uma receita dessa aqui? O mercado financeiro todinho quer.
E se quebrar a Previdência? E se contribuírem para que quebrem a Previdência? Em que o pessoal está de olho? É nessas receitas de 349 bilhões de reais. Muito bem, despesas. Despesas da Seguridade Social. Vejamos, pagamento de benefício 394 bilhões, urbanos 303 e rurais 88. Compensações de regime próprio 1,9. Benefícios assistenciais 37 bilhões. Encargos previdenciários da União 1 bilhão, 1 bilhão,6. Saúde e despesas do Ministério da Saúde 94. Assistência social, despesas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 7 bilhões. Previdência, despesas do Ministério, 7,8 bilhões. Benefícios mais outras ações do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 52 bilhões. Outras ações de Seguridade Social, 10,9 bilhões. E Bolsa Família e outras transferências, 26 bilhões. O que soma, então, 632,1 bilhão de reais. Muito bem, então nós tivemos resultado, receitas 686 bilhões, despesas 632 bilhões, um resultado de 53,8 bilhões de reais de superávit. Superávit da Seguridade Social. E conforme eu disse, se a Seguridade Social é superavitária, não há que se falar em déficit da Previdência, porque a Previdência está inserida no contexto de Seguridade Social. Gravem isso na mente de vocês. Vejamos. Estudo da Seguridade Social nos 3 últimos anos. Superávit de 82,7 em 2012, em 2013, 76 e em 2014, 53. Evidentemente que os benefícios da Previdência Social e os benefícios da Seguridade Social de uma forma geral, eles são crescentes. E em relação à Previdência Social, a gente tem que verificar que todos esses recursos que financiavam a Previdência Social, eles foram utilizados para N outras ações que não a formação de um fundo para que, quando as pessoas estivessem envelhecendo, os recursos estivessem lá capitalizados para fazer face aos benefícios. Quando o governo utilizou o recurso da Previdência para construir a Transamazônica, para construir a Ponte Rio-Niterói, para construir Brasília, ele tirou o recurso da Previdência. Esse recurso nunca mais voltou para as contas da Previdência. Vejamos, como é então que se fala? Como é então que se fala em déficit da Previdência Social? Se você tomar como base única e exclusivamente os recursos provenientes da contribuição sobre a folha e tomar como base todos os benefícios previdenciários do INSS, você vai perceber que em se tratando de contribuição sobre a folha, a receita da folha menos pagamento de benefícios, você vai ter um déficit de 44.698. Assim está o déficit da Previdência Social que a mídia publica, que o governo publica, que todos os meios de comunicação publicam, que todo o meio econômico publica, dizendo: tem que haver reforma da Previdência. Todos os governos têm na sua pauta a reforma de Previdência. Governo Collor foi assim, governo Fernando Henrique Cardoso foi assim, só dos últimos, só para falar dos últimos, porque tem muita gente nova aqui, inclusive eu, né, pessoal? Tem muita gente nova aqui, e nesse período todo, nesses últimos governos, o governo Collor foi assim, o governo Fernando Henrique Cardoso foi assim, o governo Lula foi assim, e o governo Dilma também é assim.
Portanto, está na pauta de todos, ou esteve e está na pauta de todos os governos, reforma de Previdência. Mas não está na pauta de governo a constituição de fundos ou o retorno de tudo que foi da Previdência para pagar outras despesas que não eram de Previdência. E assim, senhoras e senhores, aqui está então a origem desse propalado, desse falacioso déficit da Previdência Social. Mas como é que se fala num déficit da Previdência Social? Não se fala em déficit da Seguridade, mas em déficit da Previdência. Se o governo, de todas as receitas da Seguridade Social, menos o da contribuição sobre a folha, o governo, por mandamento, por autorização constitucional, desvincula das receitas da União, das receitas da Seguridade Social, 20% de todas as receitas. E essa utilização para quaisquer outros meios foram, em 2012, 58 bilhões, em 2013, 63 bilhões e 63,4, e em 2014, 63,2. Portanto, se o governo utiliza esses recursos para quaisquer outras finalidades, ou sem finalidade específica, na verdade, esses recursos aqui que o governo utiliza poderiam estar constituindo fundos que estão previstos lá no artigo 249 e 250 da Constituição. Esses recursos aqui, na verdade, deveriam estar sendo utilizado para a constituição de fundos capitalizáveis para manter a Previdência Social. Por que eu estou falando sempre em Previdência Social? É porque Previdência Social é contributiva. O benefício que você recebe do INSS, ele substitui a sua remuneração. Ele é a referibilidade direta da sua remuneração. Portanto, e os fundos estão previstos lá no artigo 249 e 250. Que a União poderá instituir, a União, Estado, Distrito Federal, Município, poderão instituir fundos constituídos por bens, direitos ou ativos para suplementar as receitas previdenciárias. Portanto, esses valores aqui, se é para, no caso, manter a Previdência e deixar de falar mal da Previdência, esses recursos deveriam estar constituindo fundos, porque eles são sobras da Seguridade Social, não utilizados para qualquer coisa, mas sim constituindo os fundos para pagamento de benefícios futuros. E outra questão grave é que a proposta de emenda constitucional número 2007 prorroga a DRU até 2023. E além de 20%, eles querem capturar mais 10%, passando a desvinculação dos recursos da Seguridade Social para 30%. Durmam com barulho desse. Situação de risco para o custeio da Previdência Social. Então, é a tributarização de contribuição previdenciária em que tributo você só pode cobrar durante os 5 anos, a Previdência tem que pagar durante 30 anos um benefício, mas ela não pode cobrar a contribuição que o contribuinte não pagou no período de 5 anos, depois do período de 5 anos. Insuficiência no custeio da área rural, com constantes ações judiciais, esse custeio que existe, ele às vezes não se efetiva. Renúncias fiscais, juros e multas que o governo faz, programa de incentivo a pagamentos de débitos uma série de vezes, mais o simples, desoneração de folha de pagamento sem um correspondente repasse integral das contribuições substitutivas, vínculo de uma única fonte de custeio para custear benefícios do regime geral, o desemprego, porque quando você tem desemprego, na verdade, você acaba não gerando receita, isso vai influir no faturamento e não há contribuição sobre a folha. A terceirização, que acaba precarizando as relações de trabalho previdenciárias, e as desvinculações de receitas da União. E, na verdade, a Previdência não deve ser considerada como um problema. A Previdência deve ser considerada como uma solução, porque ela é, em 2010,
dos 5.566 municípios, em 3.875, ou 70% do valor dos pagamentos da Previdência, era maior do que o repasse do Fundo de Participação. A Previdência movimenta a economia dos municípios. E em 4.589 municípios, ou seja, 82%, os pagamentos da Previdência superam a arrecadação previdenciária naqueles municípios. E esses dados estão no livro editado em 2011, com dados de 2010, do Álvaro Solon de França, que foi esse livro publicado, ele consta também na página da Anfip, e no ano que vem nós vamos ter dados atualizados. E, para concluir, o sistema de seguridade social é viável e é superavitário. A previdência social é perfeitamente viável, necessitando ajustes. Evidentemente que a legislação sempre precisa de ajustes. Benefícios da seguridade social não devem ser encarados como despesa, mas sim investimentos. A previdência social é do trabalhador e cabe a toda a sociedade defendê-la e não simplesmente falar que a previdência está quebrada e que o recurso não existe. E assim, senhores, previdência é um fator de desenvolvimento. Muito obrigado, professor. Como eu disse, na mesa é recheada de talentos, não tem como expor tudo isso em 20 minutos, né? Bom, eu gostaria de indicar um vídeo da Maria Lúcia Fattorelli, na Comissão de Legislação Participativa, que tratou de justiça tributária, financiamento da Previdência e auditoria da dívida. Vocês procuram naquele site de vídeos, né? Que eu não vou falar o nome. Epa. Décio, a gente queria dar um certificado de participação no povo.